Então, vamos o problema do Dendê e do pinhão manso. Eu vou rapidamente ler o texto, porque eu acho que fica mais fácil para explicar. Então, após a inserção do agronegócio automatizado, as atividades agrícolas tiveram um grande crescimento nos últimos anos, causando avanço da fronteira agrícola sobre áreas de preservação e floresta. Avanço este que tem gerado a extração da vegetação nativa, deixando o solo exposto e áreas degradadas. O estado do Mato Grosso possui uma alta contribuição em nível nacional quando se trata do agronegócio. De acordo com o governo do estado, o mesmo é o segundo maior produtor de grão do Brasil. Por seu alto nível de produção e a falta de políticas públicas voltadas para uma melhor fiscalização, diversas áreas são exauridas e abandonadas sem nenhum tipo de tratamento para sua regeneração, ocasionando a sua degradação. Bom, com o intuito de reverter o nível de degradação, as oleaginosas surgem como uma opção para a recuperação das áreas degradadas. Algumas oleaginosas, além de auxiliarem no reflorestamento, são fontes produtoras de óleo em grande quantidade para a produção de biodiesel. Neste contexto, espera-se a inserção do cultivo de dendê e pinhão manso dentro das áreas desmatadas do estado do Mato Grosso, de forma a recuperar o solo dessa região. De toda a extensão de áreas degradadas, será disponibilizado 800 mil hectares para o cultivo de dendê e 700 mil para o cultivo de pinhão manso. Bom, eu quero mostrar aqui rapidamente para vocês o que nós temos. Nós temos então o mapa de temperatura. O mapa de temperatura é um mapa contínuo que vai entrar lá nos nossos fatores diretamente. Temos os tipos de solos que vão ser valorados para o cultivo do pinhão manso e do dendê. Temos também uso do solo, onde nós vamos fazer em áreas agrícolas abertas, tá? Essa área que é a área disponível para o cultivo do dendê e do pinhão manso. Temos o mapa de declividade, então o relevo gerou slope, tem declividade. Temos a pluviometria do estado e temos as áreas de preservação, tá? As áreas de preservação. Essas são as informações que nós temos para o estado do Mato Grosso e que nós vamos utilizar para identificar áreas para o cultivo de pinhão manso e de dendê nas áreas degradadas do estado, tá? Nas áreas degradadas do estado. E nós temos aqui, que eu esqueci de mostrar, vou mostrar agora, essas são as áreas degradadas ou desmatadas do estado de Mato Grosso. Então, nessas áreas é que nós vamos alocar a produção de dendê e de pinhão manso. Bom, então vamos começar. Deixa eu tirar essas imagens. Então vamos começar, veja bem, são restrições do cultivo para ambos, né? Tanto para o dendê quanto para o pinhão manso. Deve estar inserido nas áreas degradadas. Eu peguei as áreas degradadas, são esses polígonozinhos que eu acabei de mostrar. Vou mostrar de novo. Veja, o ID vai até... Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Tá. O fundo da imagem é menos 999 e vai até 4.600. Qualquer coisa, 5.000. Bom, eu vou fazer uma reclassificação dessa imagem, áreas desmatadas. Eu vou fazer uma reclassificação dessa imagem e vou mostrar para vocês essas áreas degradadas. O meu é o Edit, tá? Então, para eu zerar o fundo, eu faço que eu dou um zero para tudo que vai de menos 9.999 a zero. E
Todos os polígonos desmatados eu vou chamar de 1, tá? Tudo que vai de 1 até 5.000 eu chamo de 1. E vamos obter essa imagem. Vamos obter a restrição áreas degradadas. A restrição áreas degradadas está aí. 1 é área degradada, 0 e 0 não é. Ok. Depois, na restrição, deve estar fora das áreas de preservação ambiental e unidades de conservação. Áreas de preservação ambiental, vou mostrar para vocês. Áreas de preservação ambiental está aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu já podia fazer direto, tá? Mas eu fiz em 2 etapas para ficar mais didático. Eu vou reclassificar todas essas áreas para 1. E o fundo não me interessa, tá? E depois eu inverto isso. Eu já podia inverter de cara, tá? E fazer um reclass só. Podia ser edit assign? Podia, mas ia dar muito trabalho, não compensa, tá? Eu fiz em 2 vezes. Primeiro, eu coloquei todas as nossas áreas de preservação como imagens booleana. E depois eu chamei o preto de 1 e o vermelho de 0. Então, eu fiz isso com o invert. Um attribute values file, lá no edit e assign, tá? Vou mostrar para vocês o inverso, não pode. A área de preservação não pode. É a segunda condição nossa, segunda restrição. E o terceiro, eu vou pegar o quê? Uso do solo, fazer um edit, vou mostrar a restrição, o edit, eu vou abrir um attribute, restrição, uso do solo. É o 2, tá certo? O 2 pode, o resto não pode. Então, vamos obter essa restrição uso do solo, que é isso daí, que eu já tinha mostrado anteriormente quando eu mostrei a imagem uso do solo. Bom, tá bom. Eu posso pegar tudo isso e multiplicar no image calculator. Como as restrições são as mesmas para ambos os cultivos, eu vou lá no image calculator, multiplico as 3 e vamos obter a restrição, tá? Onde é o vermelhinho pode, onde é 1 não pode. Pronto. Vamos para os fatores. Quais são eles? São precipitação. Dendê, precipitação de 1.800 a 2.000. É um fator, hein? Não é restrição. Temperatura média de 20 a 25. Solo, latossolo, argiloso. Declividade menor ou igual a 5. E rodovias, quanto mais perto, melhor. Mas daí, gente, eu tenho uma tabela aqui, na outra folha, que valora os usos do solo, tá? Valora os usos do solo e depois eu faço um stretch com isso. O que é, eu tenho uma sugestão para fazer. Na verdade, eu resolvi esse exercício de um outro jeito. Esse tipo de solo, latossolo aqui, argiloso, tá? Latossolo argiloso e latossolo arenoso, eu não tenho essa classe argiloso e arenoso. No mapa de solos, no solo tipo, eu só tenho uma coisa ou outra, né? Então, o que eu faria aqui? Na verdade, essa ordem de importância, se vocês concordarem, ou pode fazer como está aqui, eu vou me sentir mais à vontade se eu pegar o latossolo D11 eu vou dar para esse plintossolo que tá 11, eu vou dar 4, tá? Só vou deixar o latossolo com 11. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou lá no meu edit, eu vou no abre, open, quem que eu vou abrir? Um attribute values,
que chama solo valorado. Eu vou mudar uma coisa aqui, tá? No 3, que é o plintossolo, eu vou dar 4. Eu só vou deixar o latossolo com 5. Eu vou dar 4. Vou mudar o meu aqui. Save as, save. Tá? Eu já dei o nome, é o solo valorado. Tá? Só que aqui eu tenho que tirar, eu tenho que dar um refresh aqui para atualizar os dados e vou chamar o solo valorado aqui. Pronto, e agora eu linko. Lembrando, sempre nós linkamos primeiro o solo e depois, primeiro a imagem e depois o atributo ValuesFile, tá bom? Bom, eu quero que eu vou precisar rodar esse modelo, tá? Antes de ir lá para o Decision Wizard, porque eu fiz uma modificação aqui, senão eu não vou mudar lá. Mas não tem importância. Deixa eu explicar tudo isso daqui. Então, as rodovias, olha só, eu quero mostrar. Eu tenho essas rodovias federais, e tenho as rodovias estaduais. O que é que nós vamos fazer? Vamos juntar tudo em uma só, tá? Então, como é que eu junto? Eu vou fazer um overlay soma, um overlay mais, eu vou obter rodovias e vou fazer um reclass reclassificando tudo para 1. Se tiver onde escoar, para mim tá bom, tá? É para escoar a produção do Dendê e do Pinhão Manso. Então, foi isso que nós fizemos, só para vocês verem que deu direitinho, todo ID é 1 e depois faz distance disso. Tá? Eu vou rodar porque eu preciso do solo, tá? Eu preciso do solo valorado e depois nós vamos fazer um stretch com valor mínimo de 0 e máximo de 255 para colocar tudo na mesma escala. Então, isso daqui vai rodar também, vocês ignorem isso, tá? Porque depois nós vamos rodar de novo isso daqui, porque essas imagens vão mudar. Tá? Só para não apagar o modelo, tem que fazer de novo. Pronto, então fazendo. Vou salvar isso. Rodou. Ela existe, sim, eu quero. Não tem coach, então não vai ser nada tão demorado. Espero não ter perdido nenhum parâmetro no meio do caminho. Não perdi. Ok, vamos apagar. Então, nós temos tudo já. Né? Eu corrigi. Deixa eu só ver isso daqui, o que deu. Tá, eu acho que está mais coerente, né? Porque só o latossolo, diz que só interessa o latossolo, você começa a dar valor alto para os outros, mascara o problema. Bom, mas vamos lá. Vamos, agora vocês já sabem, Decision Wizard, eu vou, o que eu quero? Vocês têm que create a new, eu quero o Dendê, que eu já criei. Next. Sim, ele está falando que salva automaticamente. Quantos objetivos? 1. Lembre-se que nós fazemos um de cada vez, tá? Next. A restrição, eu peguei as 3 e multipliquei no Image Calculator. Se não quisesse, entrava com as 3, com as 10, com o que tiver. Agora aí, veja, precipitação, pluviometria, a pluvio, fuzzy pluvio Dendê, porque é diferente do Pinhão Manso, tá? Não esquece aqui que tem que diferenciar. Temperatura fuzzy, temperatura Dendê. Fuzzy solo Dendê Pinhão, porque é um fuzzy só, tá? No fuzzy, aí ele já repete o nome, você não precisa de digitar. Declividade, fuzzy declividade Dendê. Distância das rodovias, quanto mais perto melhor, vai ser a mesma para o Dendê e para o Pinhão Manso. A mesma que nós estamos falando é a mesma função, tá? A mesma função. Ok. Então, vamos lá. Então, gente, olha só. Com relação à pluviometria, o que é importante? Está dizendo aí que o ótimo para o Dendê é de 1.800 a 2.000 milímetros. Então, eu assumi que a pluvio mínima
são 1000 milímetros e a máxima aqui é essa que deu no mapa, tá? Então eu escolhi uma função linear simétrica, tá? Simétrica sempre com patamar. Sem patamar, ou seja, um ponto aqui, isso igual a isso não existe, tá? Não existe, eu não tenho nada em que só apenas um ponto eu tenho adequabilidade máxima de 255. Sempre quando a gente resolve problema de engenharia, de meio ambiente, né, nessas áreas, sempre nós trabalhamos com funções simétricas com patamar. Temperatura, mesmo raciocínio, é de 20 a 25 graus. Então eu pedi uma simétrica linear com patamar, colocando uma temperatura mínima de 15 e uma máxima de 27 graus. É claro que lá nesse mapa a temperatura máxima dava, consta 26,8, eu pus 27. Quando chegar no 26,8 ele vai parar. Declividade para o Dendê é de 0 a 5, tá? É a declividade máxima para o Dendê. E distância das rodovias, deixa eu ver o que eu pus aqui. Tá, aqui tá dando o quê? Está dando 348 mil metros, que são 348 quilômetros. Então eu pus que eu assumi um patamar de 150 quilômetros, que é ótimo, até 150 quilômetros é ótimo, e depois a adequabilidade decresce até o D máximo. Se vocês julgarem que isso daqui é muito, põe menos, tá? Põe 100 quilômetros, é que o estado é muito grande, 100 quilômetros não é nada, né? Mas podem pôr sem problemas. Next, vamos rodar tudo. Vocês vão ver que eu fui assim, não sei se eu rodo com 100 mil. Bom, mas vamos deixar assim, depois se quiser volta para trás e diminui. Aí o solo, que era no fuzzy, deixa eu já olhar aqui, tá fazendo tudo. É claro que aqui deu uma coisa, mas vai multiplicar pelos outros, não vai dar nada. O HP, vou lá montar a matriz do Dendê, usar o prévio Dendê e vai, olha lá, então eu pus. O que é importante? Tudo é muito importante. É a água, a plúvio, é a temperatura, é o solo e é a declividade. A distância das rodovias também é importante, mas é moderadamente menos importante. Então, ok, sim. Os pesos estão aqui, a razão de consistência deu aceitável, na verdade ela não é aceitável, ela é ótima. Eu vou fechar, vou recuperar os pesos para o Dendê e vou next. Vamos rodar uma análise no OWA, que é igual a WLC, estando aqui na compensação total e no risco médio na análise. Next, eu vou chamar de WLC Dendê. Essa é a restrição, esses são os fatores, tá? Com os respectivos pesos, se vocês quiserem ver. E next, ela já existe sim, ele vai reescrever. Vai. Tá rodando, né? Tá, eu vou fechar. Olha, então esse é o WLC para o Dendê, WLC Dendê. Vou fechar as minhas imagens, já vou pro Dendê, eu já vou dar um refresh aqui, porque ele não atualiza automaticamente, tá, gente? Então, o novo Dendê está aqui. Eu linko no rank, para fazer rank depois. Ok.
Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para o pinhão manso. Então, eu vou lá no GIS Análises, Decision Support, Decision Wizard, Next, eu vou abrir o pinhão, eu vou abrir, quem é o seu objetivo? É o pinhão manso, tá bom, restrição e fatores, a restrição é uma só, que é a mesma usada anteriormente. Quantos fatores nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Mesma coisa que os fatores. Mesma coisa não, né? Mesmos fatores, mas com pontos de controle diferentes. Então, eu tenho pluviometria, yes fuzzy, temperatura, fuzzy temp pinhão, fuzzy pluvio pinhão, solo de pinhão, que é o mesmo, eles precisam de latossolo, a declividade yes, a declividade é bem mais flexível para o pinhão manso, e distância das rodovias e vamos. Então aqui, para o pinhão manso, é linear, simétrica, com pontos de controle 1200 e 1900, aqui eu pus o máximo, aqui eu assumi 1000 milímetros, porque também se não tiver chuva não vai crescer cultura nenhuma, né? Temperatura idem, é uma simétrica com patamar, e a temperatura do pinhão manso, entre o que é ótimo para ele, entre 20 e 23, eu assumi a mínima 15 e dei a máxima lá, que é a máxima do mapa. Next, a declividade para o pinhão manso de 0 a 30%, é bem mais flexível, e distância das rodovias eu usei o mesmo do Dendê. Então vamos rodar os fuzzies, as funções fuzzies, e depois montar a matriz do weight no processo hierárquico analítico do AHP. Então tá rodando. Declividade. Pronto. Então eu vou, o que? Vamos lá no AHP, como fizemos para o Dendê, vocês vão criar new, eu vou abrir o meu, que já está pronto, e next, olha lá, na mesma ordem que eu entrei anteriormente, então plúvio, temperatura, agora com os fuzzies, né? Solo, declividade, rodovias. Então, eu considerei que do plúvio até a declividade, eles são todos igualmente importantes, e a distância das rodovias é moderadamente menos importante. Ok, calculou os pesos, tudo direitinho, e vamos recuperar pinhão. Recuperar pinhão, tá aí, e vai. Vamos rodar uma WLC e vai. Eu vou chamar de WLC pinhão. Next. Já tem, vai sobrescrever. E aí ele faz o processo de agregação nesse ponto. Essas imagens são pesadas principalmente por conta da distância das rodovias. Essas são as áreas adequadas, com adequabilidades variáveis, evidentemente, para o pinhão manso. Eu vou fechar todas, não me esquecer de atualizar aqui, de tirar essa, de colocar a nova, porque o nosso mapa de solos foi diferente do que eu havia feito, mas aquilo estava me incomodando, então eu gostei de ter feito. E vamos o quê? Fazer a mesma coisa que fizemos para o tapete e a agricultura,
que é o quê? Pegar essa imagem e ordenar com rank. Olha, então, é o WLC-DND, a imagem de output vai chamar rank-DND, nós vamos usar um arquivo de seleção secundário, que é o WLC-pinhão, em ordem ascendente. O DND é em descendente, é do maior para o menor, o outro é em ordem contrária. Tá certo? Vamos aqui conferir. É o WLC pinhão. Eu vou chamar o WLC DND, porque eu refiz, para fazer tudo direito, né? E, não, eu chequei, tá certo, em ordem contrária, tá correto. Ok. Então, rodamos rank e vamos rodar. Peraí, mas vamos ver primeiro, depois a gente roda para vocês verem. O reclass, como é que tá esse reclass? Está pinhão manso DND. Deixa eu ver aqui. Então, gente, é dado o quê? Que o pixel é 978 por 978, né? O tamanho do pixel. Isso corresponde a 956.484 metros quadrados. Então, um pixel tem 95,65 hectares. É só fazer a conta. Então, 800 mil hectares para o DND corresponde a 8.364 células. A mesma coisa eu faço para o pinhão manso, que precisa de 700 mil hectares. Então, para o pinhão manso, nós precisamos de 7.319 pixels. O que eu queria mostrar, que agora me perdi? O Best DND. O Best DND, eu vou editar. Olha lá. Então, eu preciso de 8.364 células. Eu tenho que pôr um a mais, tá? Eu dou um para tudo que vai de 1 até 8.364, na verdade, né? Que ele vai pegar. E depois zero o resto, ok? Ok, de novo. Pro pinhão manso. Pro pinhão manso, nós vamos lá. É o Best pinhão. Vou editar para vocês verem. Nós precisamos de 7.319 células. Então, eu ponho 7.320, porque ele pega um a menos. Um pixel a menos. E aqui, zero o resto. Ok. Ok de novo. Então, vamos rodar isso daqui para vocês verem. Sim. Agora eu vou apagar tudo e só chamar o que interessa. O Best DND, cadê ele? Esse daqui é o Best DND. Cadê o Best pinhão? O Best pinhão tá aqui. O Best pinhão tá aqui. E o conflito? Conflito 0, não tenho nada. 1 é o que? É o DND, mas essa paleta tá ruim, né? O conflito... Peraí, deixa eu ver uma coisa, só um pouquinho, por favor. Deixa eu ver o que eu chamei primeiro no crosstab para não fazer bobagem. Eu chamei o DND, então vamos lá no conflito, de novo. Então, nós temos... o que é 0 não interessa nem para o DND, nem para o pinhão manso. O que é esse clarinho, que não dá para ver quase pela paleta, é muito pouco, é o DND, e esse daqui, que é a maioria, é o conflito. Pode tanto um quanto o outro. Então, a região de conflito é que nós vamos resolver com mola. Então, vamos lá para o algoritmo mola, GIS Analysis Decision mola.
Os objetivos são dois, o Dendê, o pinhão manso, a imagem rank é rank Dendê, é rank pinhão, ok. Quais são os requisitos de área? Para o Dendê, 8.364 pixels. Para o pinhão manso, 7.319. O objetivo, o peso, né, de cada um deles. Vamos pôr ponto 5 e ponto 5. E aqui vamos chamar de mola 1 com tolerância zero. Pronto, estão alocados os locais para em áreas degradadas para cultivarmos 800 mil hectares de Dendê e 700 mil hectares de pinhão manso. Se vocês quiserem depois inverter o peso, colocar pesos diferentes, tá? Mas essas são as áreas que nós obtivemos.